Fala pessoal, aqui é o professor Diovan Felipe de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Geometria veremos aí a área do retângulo com expressões algébricas. Então, a gente já aprendeu expressões algébricas e também a área do retângulo. Então, eu estou fazendo uma junção para apresentar para vocês que não somente a área do retângulo ela é determinada, como a gente vê bem bonitinho, a gente vê os lados sendo determinados. Há casos em que você não tem essa determinação e você vai precisar daqueles conhecimentos que a gente aprendeu na matemática, né? As expressões algébricas, tá? A gente vai precisar daqueles conhecimentos prévios, né? E alguns conhecimentos aprofundados que tivemos para que a gente consiga determinar essas áreas. Vamos aqui então. Então, nós sabemos que a área do retângulo, ela precisa que a gente entenda o que é a base do retângulo e o que é a altura, beleza? Ou então, também é chamado, essa parte maior do retângulo é chamada de comprimento, né? Muitas vezes, e essa parte menor, largura, tá? Então, o que importa para a gente é que a área será base vezes a altura, ou comprimento vezes largura, tá? Como alguns preferem dizer, beleza? Então, a área do retângulo é o produto entre as suas dimensões, base e altura, ou comprimento e largura. Dito isso, a gente sempre tinha os cálculos lá em que nos era determinado um retângulo em que a gente sabia os lados. Agora a gente vai aprender a determinar quando a gente não souber os valores exatamente dos lados, não vierem explícitos, vierem de forma implicitamente. Como assim? Nos lados eu não vou ter valores numéricos de cara, eu vou ter incógnitas e a questão ela vai me informar o valor de cada uma das incógnitas. Essa assimilação ela vai se dar por conta da base que a gente tem sobre expressões algébricas, beleza? Então é o seguinte, ó, como eu acabei de falar, quando os lados são expressões algébricas, como a gente pode se calcular, né? A gente já viu a questão da distributiva, tá? Que a gente utiliza quando a gente vai multiplicar expressões desse tipo aqui, ó, tá? X mais 29 vezes x mais 27, que isso aqui ficaria assim, ó, x mais 29, que é um 9, vezes x mais 27, tal. E a gente ia ter que fazer a distributiva. Esse, multiplica esse. Aquele chuveirinho lá que a gente aprendeu, tá? Aqui é um 9, deixa eu só ajeitar aqui, pronto, ficou melhor. Beleza? Então, essas propriedades que a gente aprendeu com expressões algébricas, elas são muito úteis aí. Olha um exemplo aqui, ó. Calcular a área desse retângulo. Então, suas dimensões são x e y. Então, o produto x vezes y é a área desse retângulo. Agora, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber esse valor, professor? Se aí eu tenho apenas incógnitas, né? Então, a questão ela vai precisar ela te informar os dados. Então, ela vai dizer, olha, x vale tanto, y vale tanto, tá? E aí, aqui nós temos outros casos também, em que algum dos lados aí são expressões algébricas. Então, como que a gente pode calcular isso? Então, a questão ela vai te informar, tá? Quando vocês estiverem aí estudando algumas outras propriedades de geometria, a gente vai ver que a gente consegue, às vezes, determinar esses lados sem precisamente a questão ter informado para a gente o valor de cada uma das incógnitas. Tem outras maneiras que a gente consegue sim, e são simples, tá? Mas eu estou aqui informando para vocês que tem sim esses casos, e aí a questão aqui, por enquanto aqui nesse conteúdo aqui, a gente vai ter as informações dos lados dessas incógnitas aí e vai apenas aplicar os conhecimentos de expressões algébricas. Então vamos aqui, ó, um exemplo, né? Então nós pegamos aqui esse retângulo, ó, tá? Pegamos ele e vamos aqui determinar a área dele quando o valor de x for 2 metros e o valor de y for 3 metros. Então perceba que agora a área ela depende das variáveis, beleza? Então a gente tinha, quando a gente determina já os lados dele, o retângulo ele fica ali limitado, mas quando são incógnitas, então vai variar dependendo da incógnita, lado e da incógnita
das incógnitas dos lados, né? Altura e base, ou comprimento e largura. Então vamos aqui, ó. A área é base vezes a altura. Nesse caso aqui, quem está fazendo a função da base, pessoal, é o x. Então vou ter 2m vezes 3m. A área vai ser 2 vezes 3 é 6. M vezes m é m ao quadrado. Então vou ter 6m ao quadrado, sendo a área desse retângulo aí. Beleza? Então é esse tipo de exercício, pessoal, e esse tipo de conteúdo que a gente está aí observando nessa videoaula de hoje, tá? Então um abraço e até a próxima videoaula.